um tema aí que está na moda, né? A corrupção dos últimos dias, tá bom? Vamos lá, dobra a sua atenção. E como base bíblica, nós vamos usar aqui Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Glória a Deus pela palavra de Deus. A corrupção dos últimos dias. Primeira situação aqui que nós queremos nessa maravilhosa oportunidade é trazer aqui o significado de corrupção, ato ou efeito de se corromper, ou ainda, corrupção vem do latim corruptus, que significa, no verdadeiro vernáculo, quebrar e manter o quebrado em pedaços através da calúnia. Olha só a definição aí de corrupção, O verbo corromper do latim e grego significa tornar-se podre na calúnia e manter o podre ou caluniado no poder do corrupto ou corruptor. Corrupção, então, é o ato de corromper e controlar através da mentira e da própria corrupção. Amém, irmãos? Nós temos aqui uma verdade intrínseca na definição de corrupção, em que a gente deve evitar. Muitas vezes nós somos envolvidos em situações que não conseguimos evitar, mas dentro das nossas limitações devemos nos esforçar para tal. Em 2 Timóteo 3,14, a palavra de Deus diz que todos nós enfrentamos uma situação de confronto com a corrupção e temos que tomar uma posição. Isso que é interessante, E sempre ficarmos do lado da poderosa palavra de Deus, Nós temos alguns objetivos aí que nos tempos trabalhosos, haverá então dificuldades, haverá muito cinismo, haverá muita dificuldade nesses tempos trabalhosos, como diz em 2 Timóteo 3,14. Nós também devemos entender que é possível se preservar. Como disse o apóstolo Paulo também, lá em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Diante de dificuldades, tempos trabalhosos e até mesmo o cinismo, que é por onde impera a corrupção, o apóstolo Paulo ele afirma que combateu o bom combate e acabou a carreira e guardou a fé. Logo, nós entendemos que para permanecer, prevalecer, nós precisamos da palavra de Deus. E num terceiro momento, a palavra de Deus já diz: não podemos com a verdade a não ser pela própria verdade, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, e o versículo de número 8. Então, irmãos, diante da corrupção, o cristão, olhando para Jesus, ele pode transpor esses obstáculos e ir até o fim e usar a palavra para se manter fiel, E aprender pela palavra de Deus ensinamentos concretos, sólidos, que vão fazer com que nós, quando for preciso, venhamos tomar aí decisões sem titubear, sem vacilar, não é verdade? E não ficar engolindo aí tudo que nos apresentam, justamente porque a nossa base é a Bíblia Sagrada.
e nós entendermos que nós estamos em tempos trabalhosos, em tempos difíceis. A Bíblia diz que nesses últimos dias essa corrupção seria extrema. E nós vamos vendo aí uma enxurrada de atalhos, onde o homem quer porque quer chegar a Deus do seu modo. E a definição para tal é o gnosticismo, que ensina que a salvação pode ser atingida ou conquistada de diversas maneiras, menos por Jesus. De diversas e outras maneiras, menos pelo sacrifício da cruz. E aí a palavra de Deus vem nos ensinar lá em João 17, verso 17, dizendo: santificai-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Irmãos, por pior que seja, por mais dura que seja a palavra, é a palavra que vai nos livrar da mentira, porque ela é a verdade. E essa é a relação que o Senhor Deus quer que nós venhamos ter com esses tempos trabalhosos. Viver a palavra, andar na palavra, né? Aqui nós vamos ver aqui uma lista de situações do que está acontecendo em todo o mundo. Veja o que diz em 1 Coríntios 13:5. Não se porta com indecência, mas busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. A Bíblia está falando daqueles que são amantes de si mesmo. Nessa lista de transgressores tem ali os avarentos, está em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Na mesma lista nós podemos encontrar os soberbos, os presunçosos, como dizem Provérbios 6, 16 e 17. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue. Podemos encontrar nessa lista também blasfemos, Mateus 12:31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Encontramos também os desobedientes a pais e mães, os ingratos, os profanos. Em Êxodo 20:12 diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nessa mesma lista de transgressores estão os profanos e sem afeto natural. Está em Levíticos 19, do 8 até o 12. Em qualquer que comer levará a sua iniquidade, portanto profanou a santidade do Senhor, por isso tal alma será extirpada do seu povo. Não jurareis falso testemunho pelo meu nome, pois profanarás o teu Deus, profanará o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor, diz a palavra. Nós vamos ver os irreconciliáveis, os caluniadores, os incontinentes, os cruéis. E aí você vai vendo uma lista de situação e comportamento humano em meio à corrupção dos nossos dias. É a mais pura realidade, e essas são a situação que nós vivemos. Entre as características de dias trabalhosos, nós vamos ver que o interesse de Deus é salvar tanto quanto aqueles que aceitam, porque esses se tornarão sal da terra e luz do mundo. Mas os tempos trabalhosos estão refutando a palavra de Deus, buscando as facilidades, os lucros. Paulo era um exemplo de obreiro em tempos difíceis. E em 2 Timóteo, a Bíblia diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção e fé, longanimidade, amor e paciência. Paulo dizendo a Timóteo, continua, modo de viver uma vida daquele que prega, mas daquele que prega e vive o que prega. Nós vamos ver a intenção
a longanimidade e o amor de Deus para promover o Evangelho através das pregações. E nós vamos ver que as corrupções do último dia estão dificultando cada vez mais a projeção, a disseminação da própria palavra de Deus. Por quê? Porque muitos não aguentam os espinhos, as afrontas, muitos não aguentam os desafios, logo param, logo retrocedem, logo desistem, porque se deram de frente com uma resistência muito grande, que não é outra coisa senão a mais pura realidade do século 21, tempos trabalhosos. O ser humano está distante, cada vez mais distante de Deus e das coisas de Deus. O próprio cristão lê menos a palavra, se dedica menos a orações, busca menos a presença. E como que a palavra irá se propagar? E quando alguém com bastante ousadia e destemor resolve enfrentar os desafios dos tempos trabalhosos, ele enfrenta situações que o próprio apóstolo Paulo passou. Eu quero trazer aqui uma lista de situações que este homem, esse grande missionário passou. Em 2 Coríntios 11, 23 a 30, o apóstolo Paulo diz: são muitos ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, minha gente, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores que oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ora, se naquele tempo áureo da igreja primitiva, onde o Espírito Santo de Deus era uma realidade, o nome do Senhor era glorificado com sinais que seguiam a pregação da palavra, o que deixar então para os nossos dias, que mal se vê sinais, o que se vê mais é loucura, palhaços em cima de púlpitos, negligenciando a verdade como tem que ser, e aqueles que se dispõem com ousadia são tidos como rebeldes, e já começa todos e os mais variados tipos de recessão, represália, é o que quero dizer. Ora, o apóstolo Paulo pode ser como exemplo, e eu pergunto aqui, meu irmão, e a nossa igreja pode ser exemplo? Será que nós estamos querendo agradar o mundo? Será que nós estamos querendo agradar os homens? Ou não queremos viver momentos de perseguição? Não queremos nenhum tipo de afrouxo? Hein? Observe, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Irmão, quem é sal tem que salgar. Quem é luz tem que iluminar. E a luz ilumina, mas não se contamina. A Bíblia diz, Mateus 5, no versículo 13, com a propriedade de temperar tem o sal, não é verdade? Não pode nem ser pouco sal, nem muito sal. Tem que ser no ponto. Significa ética na pregação da palavra, mas pregar a palavra. Ou quando o sal salga, torna-se inútil. É verdade ou não é? Então,
a igreja não pode falhar e tem que estar disposta a enfrentar os desafios das perseguições. Ninguém se engane, estão querendo calar as igrejas, estão querendo amordaçar as igrejas. Já colocaram uma máscara aí, onde o glória a Deus sai abafado, o aleluia sai abafado. O que você me diz disso, meu irmão? Será que já não começou a perseguição dos últimos dias? Em meio a essa extraordinária corrupção que destrói avassaladoramente. Aleluia! Não pode existir crentes secretos, meu irmão, escondidos com medo de pregar a palavra de Deus. Ou você é luz ou você não é luz. E não se esconde a luz, a candeia debaixo da mesa. Não. Se você tem a luz, ilumine. Deus precisa de você, da sua ousadia, e estar disposto, como Paulo esteve, no meio de corrupção, ativo, proativo, determinado e pregando a palavra de Deus, disposto a tudo. O ensino da palavra de Deus está nos tempos mais difíceis da nossa época. O valor bíblico, porque a palavra de Deus diz no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina tanto os passos seguintes, como o caminho lá na frente, com a propriedade de guardar, de proteger. O grande mistério é que os cristãos ainda não descobriram o verdadeiro poder de Deus, porque o poder de Deus, ele se manifesta na dificuldade, lá no deserto, lá na perseguição. E nós vamos ver aí que há muitos anticristos já sobre a face da terra. São aqueles que dizem não dá nada, ou se der dá bem pouquinho. Aqueles que ainda dizem não dá nada a ver. O nome disso é relativismo, achando que o evangelho não precisa de comprometimento, achando que ser cristão é ser social, vivendo num clube social, envolvido com tudo menos com a palavra. Oxalá que todos os cristãos que são evangélicos, que se dizem evangélicos, largassem esse negócio chamado de política, porque eu entendo, na minha concepção, que cristão não pode fazer parte desse meio. Fica o recado, como um recado de alerta, sem querer ofender, mas dizer a verdade. Ou nós acreditamos que Deus pode converter um bárbaro desses no poder, ou nós não acreditamos mais em Deus. Ou nós acreditamos que Deus pode interferir de maneira sobrenatural, como interferiu com Daniel, com José, com Moisés, ou então nós vamos abandonar a nossa fé. Ora, o ensino da palavra nos tempos difíceis deve ser prioridade, mas hoje nós temos só situações em que a palavra é light. Oh, aleluia! Em tempos trabalhosos, eu quero te deixar aqui uma palavra que está em Hebreus 12, versículos 1 e 2. Não olhe para as testemunhas que estão do teu lado. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. E saiba que o projeto de Deus é teocracia. O projeto de Deus é Deus, o sacerdote e o povo. O projeto de Deus é o povo, o sacerdote e Deus. Fora disso, são coisas do mundo, coisas que atrapalham, coisas que corrompem, coisas que transgridem. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé.